boa noite, pessoal. Então vamos dar uma olhadinha em direito penal primeiro, tá? Na primeira aula nós vimos a aplicabilidade da lei penal, lembra? Artigo 1º ao 12, tá? Princípio da legalidade, lei penal no tempo, lugar do crime, tempo do crime, tá? A gente vai começar agora a teoria do crime, tá? Vamos iniciar a aula de direito penal. Teoria do crime. Teoria do crime, ou do crime, como tu preferir. Tá, basicamente a gente vai fazer a definição de crime, tá? E é isso aí a aula de hoje. Tá? A gente vai definir o que é crime, quais são os elementos dele e a gente fecha a aula. Tá? Então assim, ó, o que é crime? Existem dois conceitos de crime. Um que retrata que crime é um fato típico antijurídico e culpável. Tá? Então eu tenho uma teoria do crime, onde eu tenho três elementos: fato típico, antijurídico e culpável. Existe a segunda teoria, que crime é um fato típico e antijurídico. Não entra o culpável. Tá? Geralmente tu vai estudar, vão explicar com as três teorias, que crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Geralmente na prova pede os três elementos. Eu vou te explicar com dois. Então por que tu vai explicar diferente? É porque eu acho mais fácil de tu visualizar eu explicando a culpabilidade separado. Tá? Até para às vezes vai te sair uma questão que a gente vai ver. Tá? Então assim, ó, crime é um fato típico antijurídico. Pode ser culpável, tá? Vindo como conceito, ou só típico antijurídico. Típico é que está tipificado. Está escrito onde? Na lei. Tu acha o dispositivo na lei. Tipo, tu vai lá e mata alguém. Matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, crime de homicídio. É um fato típico? É. Em regra, todo fato típico, todo fato que está previsto na lei, vai contra o ordenamento jurídico. Antijurídico, eu também posso usar o termo de ilícito. Ilícito. Antijurídico e ilícito é a mesma coisa. Tá? Então, em regra, todo fato típico tipificado na lei é antijurídico, constitui um crime. Furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. 155. Furto é um fato típico? É ou não? É. Logo, todo fato típico é o quê? Antijurídico. Sedução, aproveitar-se da inocência da mulher honesta virgem. 217, crime de sedução. É um fato típico? É um fato típico? Não, não é um fato típico. É o quê? Não. Se não é típico, é o quê? Atípico. Não se usa o termo não é crime. Essa denominação, esse termo, não se usa no mundo do universo jurídico. Não fala não é crime. Fala-se a conduta é atípica perante o ordenamento jurídico. Tá? Então, sedução não é crime por não ter o elemento da tipicidade. Não é um fato típico, ele é um fato atípico. Adultério é crime? Adultério. Depende, professor, se for comigo... É. Não, não é crime. Adultério já foi crime, era punido com 15 dias. Tá? A pena era de 15 dias. O adultério, ele foi um crime que a gente caiu em desuso. Não usavam mais. Né? Quer ver uma coisa? A menina foi traída. Imagina assim, tu foi traída como mulher. Tu conta pra tua amiga? A mulher foi traída, ela conta pras amigas? Meninas, vocês contariam? Contariam. E o homem, quando ele é traído, ele conta pros amigos? Não. A preocupação do homem não é o chifre em si. A preocupação do homem é quem sabe. Né? Então caiu em desuso. Ah, vim na delegacia, o que é? Eu vim fazer um BO de quê? De corno. Aí vão lá, na foto do corno. Aí, posteriormente, tá, o cara vai lá na audiência. A audiência do quê? Do corno, entendeu? Então caiu em desuso. As pessoas pararam de usar o adultério. Por isso que caiu do Código Penal. Nosso código é de 1940. Tá? Então, é um fato atípico. Beleza. Há situações em que tu comete o crime, é um fato típico, mas tu está amparada por uma excludente. Uma excludente de ilicitude ou criminalidade ou antijuridicidade.
Então, pode acontecer de que o agente cometa um crime, que aparentemente era crime, mas ele está amparado por uma excludente de antijuridicidade. Exemplo, matar alguém em legítima defesa. Matar alguém em legítima defesa é um fato típico? É, porque está tipificado, matar alguém. É um fato antijurídico? Não. Porque matar alguém em legítima defesa, tu está amparado por uma excludente. Quais são as excludentes? Eu digo aquela marca de calça jeans. Tá? Li. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Então, se tu cometer uma conduta típica, amparado por uma excludente, não caracteriza um crime. Exemplo, matar alguém em legítima defesa. É um fato típico. Mas, quando eu for analisar a antijuridicidade dele, eu vou ver que ele é um fato jurídico. Por que jurídico, professor? Porque o fato do agente estar em legítima defesa, ele está amparado por uma excludente de antijuridicidade. Qual termo aparece na prova? Geralmente aparece o termo excludente de licitude. Tá? Mas pode usar o termo excludente de licitude, ou criminalidade, ou antijuridicidade. Tá? Então vamos lá. Crime. Fato típico e antijurídico. Típico porque está previsto em lei. Antijurídico porque vai contra o ordenamento jurídico. Se tu praticar o fato que é típico e antijurídico, logo tu comete um crime. Pode ser que na hora de praticar a conduta tu esteja amparado por uma excludente. Quais são? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Legítima defesa. Na apostila tem para vocês, tá? Teoria do crime, aí em seguida dá para te ver aí certinho a explicação. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ali, ó, teoria do crime. Pessoal, começou ali na página 4 porque é a continuação da primeira, tá? Da primeira página. Aí, teoria do crime. Conceito, fato típico. Aí embaixo, excludente de criminalidade ou ilicitude. Tá? Li. Aí tá explicando cada uma. Tá? Então, assim, ó. Legítima defesa. Perigo atual ou iminente. Próprio ou de terceiro. Perigo atual ou iminente, próprio ou de terceiro. Pessoa tenta me matar, eu mato ela antes. Eu estou em legítima defesa. Perigo atual, próprio. Pode haver legítima defesa para direitos de terceiro? Pode. O rapaz pega uma moça e fala, vou estuprá-la e matá-la. Eu pego uma pedra e jogo na cabeça dele e mato. Tá? Perigo para proteger direito de terceiro. Estado de necessidade. Perigo atual, próprio ou de terceiro. Então, assim, ó, a primeira diferença entre os dois é que iminente não pode ser o estado de necessidade. Tá? O estado de necessidade só perigo atual. Segunda diferença. Se eu estou andando na rua, vem um cachorro me atacar, um pitbull, eu dou um chute no cachorro e mato o cachorro. Eu estou amparado por um excludente ou é crime? Qual excludente? Legítima defesa ou estado de necessidade? Estado de necessidade. Porque estado de necessidade é só entre pessoas. Não pode ser entre animais. Tá? Então, se o cachorro me ataca, eu mato o cachorro. Eu estou em estado de necessidade. E... Eu não falei o contrário? É, só para ver se vocês estão ligados. Tá? A legítima defesa é só entre pessoas. Se o dono do cachorro manda o cachorro me atacar e eu mato o cachorro, aí sim eu estou em legítima defesa. Estou morrendo da fome. Aí eu subtraio uma maçã para mim não morrer de fome. Eu estou em estado de necessidade ou legítima defesa? Estado de necessidade. Percebe? Na legítima defesa, se eu não fizer alguma coisa, o meu direito vai ser agredido. Se eu não te matar, tu vai me matar. Diferente do estado de necessidade. Né? Alto mar, uma única boia, o navio afundando. Eu mato a pessoa para ficar com a boia. Eu estou em estado de necessidade. Se a pessoa tentar me matar e eu matar ela, é legítima defesa. Agora percebe que o navio está afundando. Se essa pessoa pegar a boia, eu vou acabar morrendo afogado. Por isso que eu estou em estado de necessidade. O exemplo clássico é do navio, tá? Navio afundando, uma única boia, e a pessoa mata para ficar com a boia. Ele está em estado de necessidade. Outro ponto relevante, principal de todos, mesmo esse negócio de iminente, tá? Teve uma prova da Polícia Militar, que foi a
IESE que fez. A prova era toda 1, 2 e 3. Alternativa A, 1 e 2 estão corretas. Alternativa B, a 2 e a 3 estão corretas. Prova inteira. Aí tinha uma afirmativa que era assim, ó. O agente está em estado de necessidade quando tem um perigo atual, iminente e próprio de terceiro. Certo ou errado? É errado. O estado de necessidade não pode ser iminente. É só atual. Tá? Então fica muito ligado na distinção dos dois. Aquele caso que eu falei da maçã é chamado furto famélico. Tá? É quando tu furta para saciar a própria fome. Não é crime, porque o agente está em quê? Estado de necessidade. Tu tem que provar para o juiz o furto famélico. Se o juiz entender que é furto famélico, não é crime. Tá? Isso aí a gente vai estudar, porque cai para vocês crimes contra o patrimônio. Tá? Vocês viram lá as alterações que o Sérgio Moro quer fazer para os crimes contra o patrimônio? Se tu cometer roubo com arma de fogo, tá? Uma outra pena, vai ser tratamento de crime hediondo. Tá? Vai ter um tratamento diferenciado por se referir à arma de fogo no crime de roubo. Ele vai mudar bastante coisa. Tá? Tipo, para progredir, ele quer que seja 3/5, igual crimes hediondos. Né? Porque eu só ouvi ele falando assim, mas mais ou menos o roubo, pelo que eu entendi por cima, vai se tornar um crime hediondo ou vai ter o tratamento de hediondo. Né? Se tiver arma de fogo. Tá? E hoje só é hediondo se for o quê, o roubo? Não. Quando é que é hediondo o roubo? Seguida de morte. Né? O antigo latrocínio. Por que antigo? Porque não tem mais no Código Penal latrocínio. Eles tiraram a palavra latrocínio. A lesão grave também considera? Não, só latrocínio. Só que assim, ó, se eu for assaltar um lugar, tava praticando assalto, dei um tiro numa pessoa, mesmo ela não morrendo, é latrocínio, tá? É tentativa de latrocínio. Aí é hediondo. Tá? Agora, se eu só entrar armado, não. Só se eu realmente ter um disparo. Aí se torna latrocínio. Beleza. Exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal. Saí daqui da aula hoje. Estou dando uma volta, passo na frente do estabelecimento comercial. Aí eu vejo uma moça pegando, sei lá, uma máscara de carnaval e colocando na bolsa dela. Posso prender ela em flagrante? Ou eu devo prender ela em flagrante? Ou não posso? Posso. Estás presa em flagrante. Ela começa a correr e eu vou atrás dela. Utilizo o meio necessário para efetuar a prisão. Ela cai no chão e rala o joelho. Em relação a essa lesão corporal que eu causei nela, eu cometo crime? Cometo ou não? Eu estou em estado de necessidade... Desculpa, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito? Porque eu tenho o direito de prender ela em flagrante. Então, em relação à lesão, eu estou no exercício regular de um direito. E se eu for policial? Estrito cumprimento do dever legal. Ela caiu, algemei já a moça, né? Sua vaca, por que tu fugiu? Dou um chute nela. Eu sou punido por isso? Sou ou não? Porque nos 4 casos, o excesso é penalmente punível. Todos os casos, se tu exceder, tu é punido. Tá? Exatamente. Tu tem que usar os meios moderados. Né? Não existe o quanto, tá? Não existe o quanto. Eu já vi uma mulher ser absolvida dando 45 facadas no marido. Na legítima defesa. Então o que aconteceu? O cara chegava em casa e disse assim, ó, vou te bater hoje. Não tenho, eu vou te bater. Te dar umas porradas, tô estressado, vou te bater. Aí um dia ele falou que ia matar ela. Tá? Aí ele foi no banheiro, quando ele voltou, ela começou a esfaquear ele. Só que ela dava tanta facada nele que quebrou a lâmina nele, tá? E ela batia só com cabo. Então a perícia constatou que ela estava munida de violenta emoção. Tá? E aquilo ali, ela está em legítima defesa, porque ela estava sendo agredida. Tá? E ali, naquele momento, ela perdeu totalmente o controle, já não sabia mais nem o que estava fazendo. E o advogado conseguiu, né, que o júri entenda a legítima defesa. Mas o cara morreu? Morreu, deu 40 e poucos facadas. Quando é mulher assim, ela tenta dar só no pinto ainda. Tá? Quando ela está indignada. Contei pra vocês a história da mulher que cortou o pinto do cara, né? A mulher descobriu a traição, ela cortou o pinto dele. Foi ali no sul, velho, cortou o pinto. Aqui em Flor... Foi, por aí pelo sul, né? Foi em Criciúma. Cortaram o pinto do cara lá e trouxeram pra cá ele. Já falou assim sobre isso, que mulher quando quer ser o demônio, ela é o demônio. Óleo quente na cara, eu já vi. Tá, já a mulher jogou óleo quente na cara do marido porque estava traindo ela. Tá, aquela que botou veneno. Lembra? Aquela do veneno, lembra? A do veneno.
Botou lá. Lembra? Tu não sabia o que era? Então, a mulher botou veneno de rato. O cara... Então, beleza. Então, vamos pra frente. Alguma dúvida aqui da excludente, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza? Então, vamos para os elementos do fato típico. Eu chamo de corrente. Corrente. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Corrente. Corrente. Tá, corrente. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Vou apagar aqui as excludentes. Primeiro, vamos com a conduta. 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 Artigo 18 do Código Penal. Disse crime. Tá? Disse crime doloso, quando a gente quer o resultado ou assume o risco. Disse crime culposo, quando a gente age com negligência, imprudência ou imperícia. Então, o crime pode ser com dolo ou culpa. O dolo ele pode ser direto e eventual. A culpa pode ser consciente e inconsciente. Ó, poucas coisas que não estão na lei, tá? São raras coisas de direito penal que não estão na lei. Isso é uma coisa. A lei diz, disse crime doloso, quando a gente quis o resultado, assume o risco. Mas não usa o termo direto e eventual. Tá? Ó, a lei só fala que é ou tu quer ou tu assume o risco. A doutrina que divide em direto e eventual. A culpa fala, disse crime culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e imperícia. Mas eu já botei duas aqui. Porque tem uma outra que não está na lei, mas cai no concurso. Dolo direto, eu quero. Dolo eventual, eu assumo o risco. Exemplo, quero matar, pego uma arma de fogo e dou um tiro numa pessoa. Eu quero matar. O dolo é direto. Dolo é direto. Vou ali na janela, de frente para a avenida, e estou começando a dar vários tiros, né, em direção ao muro. O meu objetivo não é matar ninguém, mas, por infelicidade, alguém atravessou a trajetória da minha bala e acabou vindo óbito. A minha intenção não era matar. Mas o fato de eu estar lá atirando, eu assumi o quê? O risco. Tá? E eu estou diante do dolo eventual. Não, é culposo. Quando tu bebe, tu mata alguém no trânsito, é crime culposo. É? Vou fazer um paralelo aqui. Dezembro de 2016. Foi aprovada uma lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Entrou em vigor em abril... Não, 2017. Entrou em vigor em abril de 2018. Não sei se alguém chegou a escutar um áudio dizendo que se a pessoa fosse dirigindo bêbada, ia ser presa, não cabia fiança e tal e tal. Que o cara era comandante da polícia e tal. Nada a ver. Aquilo ali é fake news. Tem nada a ver aquilo ali. Aquilo ali é o seguinte. Essa lei alterou o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. E o dirigir sob efeito de álcool com alteração no estado psicomotor é o 306. Se tu for pego dirigindo bêbado, a pena é de 6 meses a 3 anos. Tanto é que cabe fiança arbitrada pelo delegado. Porque até 4 anos o delegado pode arbitrar fiança. Tá? O que alterou? O artigo 302 é homicídio culposo no trânsito, onde a gente não tem o quê? A intenção. A pena do homicídio culposo no trânsito é de 2 a 4. Alterou o parágrafo 4º, que diz assim, ó, se o agente tiver sob efeito de álcool, a pena vai ser de 5 a 8 anos. Entendeu? Então, agora, tu dirigir bêbado, tá? Tu não pode mais usar o Código Penal. O que acontecia? Né? O Ministério Público, o promotor, alegava que era dolo eventual e para ele não ser julgado pelo Código de Trânsito, e sim pelo Código Penal. Aí, para acabar essa zona de ficar brigando juridicamente, pronto, o legislador criou a alteração no CTB e pronto. Atropelou alguém, pena de 2 a 4. Está bêbado, pula para o parágrafo 4º, 5 a 8. E ponto final. Tá? Ficou bem um equilíbrio, porque a pena do homicídio é de 6 a 20. Nunca que tu vai pegar 20, vai pegar 6.
Tá? Aí botou mais ou menos o trânsito, tá? Tu dirigiu, tu tava à beira, tá? Mas tu não quis matar. Igual, tipo, tu... Como é que eu posso te dizer? Tu não foi para matar mesmo. Tu bebeu, tu foi irresponsável, etc. Mas tu não foi matar. Então, o que o legislador entendeu? Vamos botar uma peninha um pouco mais baixa. Em vez de 6, o mínimo vamos botar 5. Porque realmente ele não queria matar. Ele só foi inconsequente e bebeu. Tá? Aí a pena baixou um pouquinho e ficou 5 anos. Não. Tu matar no trânsito é no CTB. Tu vai cair no 302, parágrafo 4º. Tá? Porque não tem crime doloso no trânsito. Tá? Repito, não existe homicídio e lesão corporal dolosa no trânsito, só culposa. Tipo assim, ó, se tu quiser matar alguém, o jeito ideal de tu matar, tipo assim, tu tem um plano de matar tua sogra. Tá? O jeito ideal de matar é atropelando. É porque se tu atropelar é 2-4. Palio? Do Palio. Homicídio culposo no trânsito. Culposo no trânsito. E o vídeo do cara ligando pra polícia, a polícia dizendo que não ia ajudar porque era muito trote e tal. E ele disse que aí depois ele falou de novo nos áudios que se houvesse óbito, ele ia. Aí ele fala assim, não, mas só o motorista não conhece errado, não. Ele tem a Mas foi feito o processo. Sim. Ele tem responsabilidade. E o que é engraçado é que não tem o carro não é um carro comum para passar a vaga. Eles poderiam ter parado e não passar. A polícia não parou, passou pelo carro. Tu tá falando aquele da menina do Palio? Mas o carro dele não tem muito. Ele não parou. Ah, tá, ele passou. Tá, eu não percebi que era o Jaguar, não percebia. Disseram que a polícia avisou que não tratava. Teve denúncia. Que tava na contramão e a polícia não deu bola. Ah, não entendi. Tem um áudio, inclusive, né? Não, eu escutei, mas já tava dirigindo na hora que eu vi. Aí eu não prestei muita atenção. Eu nem vi que era o Jaguar, só vi que era um carro branco. Tá? Não, tipo... Ah, tu viu o negócio do vídeo? Eles mandaram pra mim lá, eu olhei rapidinho, vi só o Palio, vi ficar vendo gente morta. Você gosta dessas coisas? Eu não gosto dessas coisas, não. Ficar vendo pessoas sanguentadas no carro. Eu não, paguei. Ó, já não sabia, achei que tinha morrido só uma. Enfim, tem responsabilidade. O policial, o cara do Jaguar, homicídio culposo do trânsito. Provavelmente vai se aplicar... Não, porque é o seguinte, ele é do CTB, é diferente. Ele não vai aqui, ó. Tá? Não, porque a inconsciente é com negligência, imprudência ou imperícia. Tá? Seria culpa consciente, mas o problema é que tu não pode trazer o trânsito aqui. Mas seria culpa, mas se enquadra mais na culpa consciente. Tá? Repito, isso é porque teve uma alteração no CTB. Então, a princípio, ele vai responder porque está a letra da lei. Causar homicídio no trânsito. Parágrafo 4º. Se o agente tiver sob efeito de álcool, com alteração no estado psicomotor, a pena é de 5 a 8. Então, se encaixa bem certinho. Tá? Quando é homicídio pela briga de trânsito, igual aquele que matou o taxista lá que tiro. Pela briga, sim? Sim. Motivo fútil. O cara fechou ele. Homicídio qualificado pelo motivo fútil. Homicídio qualificado pelo motivo fútil, de pequena importância. Tá? Se for uma discussão, um fechar a frente do outro e tal. Então, vamos lá. Então, assim, ó. Dolo direto, eu quero. Dolo eventual, eu assumo o risco. Culpa consciente, o resultado era previsível. Culpa inconsciente, pessoa age com negligência, imprudência ou imperícia. Tá? Exemplo. Mulher estava grávida, gravidez de risco, e o médico falou, sua gravidez é de risco, a senhora não pode fazer esforços físicos. E ela contava com a não ocorrência do aborto e continuou fazendo esforços físicos. Quando viu, para sua infelicidade, ocorreu a expulsão do feto. Tá? Culpa consciente. O médico tem todo um prontuário que ele tem que seguir. Na hora de fazer uma operação, ele não observou as regras da profissão dele. Né? Não observou o prontuário médico e acabou vindo a levar uma pessoa a óbito. Culpa inconsciente. Existe um macetezinho para te decorar isso aqui, para te acertar as questões quando pede isso aqui na prova. Primeiro ponto, tu vai ver se a questão fala que o agente quer, que ele assumiu o risco, se o resultado é previsível ou negligência, imprudência e imperícia. Professor, não tem nada escrito na prova. O que eu faço? Tu te coloca na situação da pessoa,
e vem o seguinte. Dolo direto, eu quero. Fuder. Dolo eventual, foda-se. Culpa consciente, fudeu. E culpa inconsciente, nem fudendo. Quero matar, eu quero fuder com o cara. Dou um tiro nele. Dolo eventual. Não, eu vou atirar. Se alguém passar na frente da bala, passou. Se não passar, não passou. Foda-se. Dolo eventual. A mulher, quando estava grávida, o médico falou que a gravidez era de risco e ela continuou praticando esforços físicos. Quando ela viu, ela abortou. Fudeu. E o médico, não observando o prontuário, nem fudendo, ele achava que ia ter problema. Tá? Em regra, tu vê se tem isso aqui, ó. Se não tiver, foda-se ou fudeu. Geralmente na prova cai isso aqui, ó. Ele quer confundir o dolo eventual com a culpa consciente. Ele quer confundir os dois. Muito parecido. Aqui tu assume o risco, aqui o resultado era previsível. Pessoal, parágrafo único. Salvos os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por crime se não for praticado de forma dolosa, salvo se previsto em lei. Ou seja, crime é doloso. Só existe crime doloso. Ou seja, onde a gente tem a intenção. Salvo, quais são os crimes culposos? Vamos lá, quais são os crimes culposos? Fuga de preso. Fuga ou evasão de presos ou submetido à medida de segurança. Fuga ou evasão de presos ou submetido à medida de segurança. Qual é o outro? Peculato. Pessoal, peculato é o furto do funcionário público. Se tu ajuda alguém a praticar um furto, funcionário público, tu responde por peculato culposo. Tu não sabia e tu ajudou. Fuga ou evasão de presos é o agente prisional que, sem intenção, facilita a fuga do preso. Tipo, na hora de fechar a cela, ele não trancou direito. A cela ficou encostada e a pessoa conseguiu fugir. Quais são os outros dois? Esses dois aqui caem na prova do DEAP. E os outros dois? Os mais fáceis. Homicídio e lesão corporal. Homicídio culposo, lesão corporal culposa, peculato culposo. Só esses 4 são os únicos crimes culposos. Então, presta atenção. Não existe aborto culposo. Beleza? Não existe aborto culposo. Entenderam, né? Não existe aborto culposo. Vocês vão dizer para mim que tem aborto culposo. Mês que vem. Tá? Vocês vão me dizer. E eu falei 3 vezes que não tem. Beleza? Então tá. Aí que a gente só vai ter aula daqui a... Deixa eu ver. A semana que vem não tem aula? Tem aula no curso? Semana que vem? Quarta e sexta. Não, eu não vou dar aula. Não, eu não vou dar aula. Eu viajo amanhã. Eu viajo às 7 horas da manhã. Vou Salvador, Pará, Salvador, Nordeste todo lá contigo. Tá? Vou mandar as fotos para vocês, pessoal. Não, vou aproveitar, né, cara? Tem que aproveitar. Vida é assim, tem que aproveitar. Hã? Vocês vão ser mais fácil ainda, dá para fazer um consignado antes de ir ainda. Porque se tem uma coisa que funcionário público não escapa é do consignado. E quem fuma, passou no concurso dessa área, vai fumar mais ainda, nunca mais para. Se tu fuma e tu vai ser policial, agente prisional, tu nunca mais vai parar de fumar. Vai piorar, tu vai fumar cada vez mais. Por quê? Porque o trabalho é tranquilo. É um trabalho que não é estressante. Então tu vai parar de fumar tranquilamente, né? Então, assim, ó. Beleza. Outro ponto aqui relevante. Imagina que eu vejo o cara lá do Jaguar. Né? Um outro Jaguar. Aí eu olho assim para aquele carro, me dá uma inveja. Aí eu pego uma pedra e eu jogo no carro. A minha intenção é o quê? Causar um dano. Só que eu joguei com tanta força que quebrou o vidro e pegou na cabeça dele. Não chegou a morrer. Só uma lesão. Então eu tenho uma conduta e quantos resultados? 2. Eu tenho dano e eu tenho uma lesão corporal. O dano foi com dolo ou com culpa? Com dolo. A lesão corporal foi com dolo ou com culpa? Culpa.
Eu cometi um crime culposo ou doloso? Nenhum dos dois. Eu cometi um crime préter doloso. O que é um crime préter doloso? Dolo no consciente e culpa no subsequente. Ou seja, o resultado foi além do que eu previa. Tu queria uma coisa e foi além. Dolo no consciente e culpa no subsequente. O resultado vai além do que tu queria. O crime é qualificado pelo resultado. Vou te dar um exemplo. Lesão corporal seguida de morte. O que é lesão corporal seguida de morte? A intenção da gente é o quê? Lesionar. E a vítima acaba o quê? Morrendo. É um exemplo de crime préter-doloso. Geralmente, não aparece esse exemplo porque há uma divergência doutrinária sobre esse exemplo. Mas para ficar bem claro, para te entender, tu imagina a lesão corporal seguida de morte. Que a gente não quer matar, ele quer lesionar, mas o resultado foi além do que ele queria. O crime é préter-doloso. Não. Depende tudo da intenção. Se a intenção é lesionar e a pessoa morrer, lesão corporal seguida de morte. Se é matar, é outra história. Ah, professor, mas como é que tu vai saber a intenção? Concurso. João, com ânimos decande. Intenção de quê? Matar. Vai ao encalço de Pedro. Pronto. Se ele tem intenção de matar, é homicídio. Não interessa o que ele me faz. A intenção é matar. Entendeu? A intenção é matar. Agora fala, Maria, com a intenção de lesionar a sua amiga Ana, deu um tiro na cabeça dela. Lesão corporal seguida de morte, homicídio. Lesão corporal seguida de morte. Eu falei com a intenção de lesionar. Não interessa o que ela fez. Não vai cair assim na prova, tá, pessoal? Mas assim, para te entender, se está escrito na questão, não tem discussão. Ah, mas é o professor que dá um tiro na cabeça. Não interessa o que fez. O que interessa é o que fala na questão. Se falar que a intenção é lesionar, lesão corporal seguida de morte. Não falou nada. Aí tu deduz, né? Pessoa que foi dar um tiro na outra, beleza, é homicídio. Tá? Mas, via de regra, sempre fala a intenção do agente na questão. Tá? Então, assim, ó. Disse crime culposo. Doloso, desculpa, quando a gente quer o resultado, assume o risco. Culposo, quando a gente deu causa do resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Iter criminis. Iter criminis. O caminho do crime. O crime, pessoal, ele tem um caminho todo a ser percorrido. A cogitação, a ideia da prática delituosa. Tu é punido pela ideia? Pela ideia de cometer um crime. Lembra lá do direito constitucional? Direitos e garantias fundamentais, já tiveram? Já, né? Direitos individuais, qual é mesmo? Direito à vida. O que é o direito à vida? De não ser morto. Tem o outro, depois da vida, é o quê? Depois da segurança. Liberdade. Tá? Tu tem liberdade de consciência, não tem? Pensamento? Então, mesma coisa. Tu não é punido pela cogitação, pela ideia de praticar o crime. Tá? Vi um carro forte, pensei, pô, podia pegar um saco de dinheiro e sair correndo. Tu não é punido por isso. Pela preparação. Se vender Oi? caso tu usar essa ideia para vender para os outros. Se tu der a ideia do cara praticar um crime, se for provado que... Não, se tu planeja o crime, tu comete o crime. Porque quem de qualquer modo concorre para o crime incide as mesmas penas a este combinado, na medida de sua culpabilidade. 29, concorre. Se tu tiver a ideia e tu pegar essa ideia e transmitir para a pessoa e convencer ela, tu comete o crime. Mesmo sem ter dado início na execução. Porque é o seguinte, tu participou. Se tu chegar para mim e disser assim, ó, olha, eu quero furtar o Angelone, mas eu não tenho onde botar as mercadorias. Não, vai lá tranquilo, pode deixar lá em casa. Cometi o crime junto. Porque se eu não tivesse prometido o meu imóvel para ti, tu ia furtar? Então, mas daí já Eu... na execução, né? Não, aí a pessoa vai fazer. Não, mas antes da execução... Não. Se eu convencer a pessoa a fazer um crime, arquitetar todo o crime, entregar para ela fazer, eu participei. Oi? 288 é a exceção. Então, tu não é punido... Cogitação, a ideia tu não é punido. A preparação também não é punido. Pelos atos preparatórios. Tipo, fui lá, tô pensando em matar meu vizinho, comprei um martelo. Tá? Beleza. Execução. Se tu começar a executar o crime, tu é punido? Sim. Se parar a execução, o crime é o quê? Tentado. Se tu chegar à consumação, o crime é consumado. Cai na prova. O agente é punido em qualquer etapa do intercrime, certo ou errado? Errado. Só é punido a partir da execução. Agora a exceção.
Artigo 31 do Código Penal. Artigo 31. O ajuste, a determinação, a instigação e auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são punidos se o crime não chegar a pelo menos ser tentado. A tentativa é na execução. Então, em regra, não pune nenhuma conduta, a não ser que seja tentada, a não ser que tu chegue na execução, salvo disposição expressa em contrário. Qual é a disposição expressa? 288, associação criminosa. O que é associação criminosa? É associação de quantas? Quantos? 3 ou mais de 3? 3. Certo? 1, 2, 3. Era quadrilha. Não existe crime de quadrilha. Porque quadrilha era associação de mais de 3 pessoas. E aí mudou o crime, o tipo penal foi revogado e criaram a associação criminosa, que justamente é porque é 3. Ameaça é de algum daqueles. Ameaça é consumado. Oi? Ameaça é consumado. É. Tipo assim, ó. Tô te ameaçando. Tá? Tô te ameaçando. É ameaça. Admite-se a forma gestual. Tá? O quê? Fala. Mais de 3 também? Não, 3 em diante é associação criminosa. Antigamente era quadrilha ou bando. Aí caiu o tipo penal e criaram a associação criminosa. Daquele assalto que foi tentado muito pro banco, lá que eles acharam os números, tudo prontinho, só que não tinha entrado no banco. Daí não pode ser punido ninguém, porque foi executado, foi tentado. Tentativa. Se não entrar no banco, estava preparado. Eu entendo como tentativa. Porque não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eles não conseguiram entrar, mas eles tentaram. Eu vejo como tentativa. Tá? Porque o que é a tentativa? Iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Eles cavaram, foram. Aí eles não conseguiram ultrapassar o trado do banco? Eu acredito como tentativa. Aí depende muito, é uma questão jurídica. Aí vai, com certeza, foi todo mundo preso, com certeza o Ministério Público denunciou ele em tentativa de furto. É porque eles cavaram o buraco, a execução começou. Tu saiu de execução. Tipo assim, ó, eu vou na tua casa te matar. Tá? Aí, tipo assim, eu saí com a arma, cheguei tudo, dei um chute na porta e não consegui entrar na porta. Depende muito se vai ser uma tentativa de homicídio ou não. Mesmo eu não conseguindo entrar, mas eu saí, eu já comecei a execução, parti ao encalço. Eu fui praticar a conduta. Tá? Mas para concurso, isso aí nunca vai aparecer em concurso. Tá? Pessoal, não basta ter 3 pessoas. Tem que ter uma habitualidade. Saiu aqui da aula, vamos nós 3 aqui entrar na joalheria. Isso não é associação criminosa? Tem que ter uma habitualidade, tem que ser um hábito. Assim entendeu o STJ. É que as organizações criminosas que eles tratam muito, é muito em relação ao tráfico. Tá? Porque no tráfico, no crime de tráfico, basta 2 pessoas. Já é uma causa de aumento de pena. Já é associação, lá no tráfico, pro tráfico. Se tu faz parte de uma facção, alguma coisa assim, não caracteriza isso aqui. É para praticar o crime mesmo. Teve um pessoal que eles fizeram lá em São Paulo, sabe aquelas batidas que tem de carteira que tem lá no comércio em São Paulo? A maioria era detido, a pena do furto é de 1 a 4, ia na delegacia e era liberado. Tá? O que aconteceu? O delegado começou a segurar todo mundo e dizer que era associação criminosa, porque eles participavam tudo juntos. Tá? E aí conseguiu manter o pessoal mais tempo preso. Pegou a associação criminosa, porque inicialmente é o delegado de polícia, prendia em flagrante e mandava para o juiz. O juiz entendia que era e vai embora. Aí eu vou dizer para ti, o cara que bate carteira na rua é associação? Não, não é. Só que naquele caso, lá no Rio de Janeiro, não, em São Paulo, foi na 25, lá no São Paulo, foi feito dessa forma e acabou. Agora, para concurso, não, pessoal, questões bem concretas, bem claro. Tá? Beleza. Vimos a conduta. Conduta. Doloso e culposo. Vamos para o resultado. Resultado. Disse crime. Consumado. Quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. Artigo 14, 1. Disse crime. Consumado. Quando nele se reúne
todos os elementos da sua definição legal. Em que momento que se consuma homicídio? Com a morte. Furto, com a subtração da coisa alheia. O estupro, né, com a conjunção carnal ou o ato libidinoso. Tá? Então, assim, ó, não tem muito que eu te explicar o consumado. É quando tu faz exatamente o que está no artigo. Tá? Eu contei uma história para a pessoa me deu dinheiro. Né? Eu inventei uma história para a pessoa me ajudar, né, para pegar esse dinheiro. Tu utilizou artifícios ardios ou fraudulentos para induzir alguém a erro. Estelionato. Tu fez exatamente o que está no artigo. Vamos supor, eu emprestei para ele meu celular, ele não me devolve. Aí eu peço, ele nunca traz. Aí um belo dia, vejo no painel do carro dele o celular. Eu quebro o vidro e pego meu celular. É furto? Não, porque furto é subtrair para si ou para outrem. Coisa alheia. Não é alheia, é meu. Pode ser crime, mas não é furto. É o crime de dano, mas não é furto. Então não tem muito o que eu te explicar quando o crime é consumado. É quando tu faz exatamente o que está no artigo. Ou seja, quando, tá, se reúne todos os elementos da sua definição legal. Tá? O crime é consumado. 14.2. Disse crime. Tentado. Quando iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O ladrão entrou na casa, pegou a televisão, pegou a máquina de lavar, pegou a geladeira. Na hora que está saindo, o dono da casa chega, o cachorro late, a velha grita. Tá? Ele não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente. O crime é tentado. Beleza. Imagina que o cara saiu com a minha mulher. Qual é o destino de quem sai com a mulher dos outros? É a morte. Fui a seu encalço, peguei minha arma eficientemente municiado de 6 projetos, foi o encalço dele. Chegando lá, encontrei-o. Dei um tiro no braço, dei um tiro no outro, na perna, no outro, no peito, no pinto. Pra mim vai morrer. Caixão e vela preta. O desgraçado agoniza de dor e ele não morre. Alguém escuta, leva ele para o hospital e não morre. O crime é consumado ou tentado? Tentado. Essa tentativa, ela é perfeita ou ela é imperfeita? Perfeita ou imperfeita? Por que é imperfeita? Porque se morresse era o quê? Ou era consumado? Então a tentativa ela é perfeita. Porque exauriu-se o processo de execução. Tudo que eu podia fazer para matar, eu fiz. Tentativa perfeita de homicídio. Porque exauriu-se o processo de execução. Tudo que eu podia fazer para matar, eu fiz. Ah, eu cheguei lá para matar o cara, apontei a arma e eu fui correndo, eu errei o tiro. Tentativa imperfeita. Há uma outra classificação. Tentativa cruenta ou vermelha, que é sinônimo. Ou tentativa incruenta ou branca. Nesse caso que eu dei o tiro e errei, a tentativa é incruenta ou branca. No caso que eu dei 6 tiros da pessoa, a tentativa é cruenta ou vermelha. Professor, o que muda? Não muda nada. É uma classificação doutrinária. Tá? Essa tentativa perfeita e imperfeita já caiu na prova da Polícia Civil aqui no Estado. Tá? A prova para escrivão. Tá? Então, assim, ó. Tentativa perfeita e imperfeita, cruenta e incruenta. Como é que é o crime tentado? Crime tentado é quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vou botar aqui o conceito. Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias. Como é a pena do crime tentado? A pena do crime tentado é a mesma do consumado, reduzida de 1 a 2 terços. Fica a critério do juiz. Ele que vai decidir. Via de regra, os juízes eles adotam o critério mais ou menos assim. A mãe saiu de casa e falou, meu filho, para os 2 filhos, não é para pegar o biscoito do armário. Entenderam? Entendemos. Aí ela sai. O mais novo, ele tem a ideia de pegar o biscoito e fala para o mais velho. O mais velho sobe em cima da bancada da pia, vai pegar o biscoito no armário, tropeça, cai, quebra o pó de biscoito, suja a casa inteira. A mãe chega. Quem que vai apanhar mais? O mais velho. Primeiro que ele tem um dever de cuidado e proteção do mais novo. É o dever do mais velho sempre cuidar do mais novo. Segundo, ele apanha mais porque ele é mais velho. Tá? E terceiro, porque ele chegou mais perto. Ele foi pegar o biscoito. O outro apenas deu o quê? A ideia. Então a tendência é que os juízes entendam assim. Pô, é um homicídio.
Passou longe de matar o cara. Então, vou reduzir 2/3. Não, realmente deu tiro, pegou no cara, o cara foi para o hospital, quase morreu. Então, vou reduzir só 1/3. Mas fica a critério do juiz. Não existe uma regra para isso. Beleza. Entrei na casa, peguei a televisão, peguei a geladeira. Na hora que eu vou sair, vem aquela iluminação do céu. Renato, não faz isso. Eu largo e tudo vou embora. O crime é tentado? Tá, vamos lá, tentado. Iniciada a execução. Iniciou a execução? Iniciou, eu tô com a geladeira, porra. Não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Qual foi a circunstância alheia? Deus é alheio agora. Deus, consciência. Não, a consciência não é alheia, é algo próprio. Eu estou diante do artigo 15. A desistência voluntária. A desistência voluntária. O agente que desiste voluntariamente de prosseguir a execução do crime. Eu estou diante da desistência voluntária. Beleza? Eu só respondo pelos atos já praticados. No caso aí, uma violação de domicílio, só. Tá? O cara pegou a minha mulher. Aí eu fui em encalço do cara. Peguei seis munições. Cheguei lá, apontei a arma e digo, tu vai morrer, cara. Quais são as tuas últimas palavras? Ele, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não foi só eu. Aí eu fico calado e desisto de atirar nele. Eu tô diante do quê? Desistência voluntária. Dei um tiro nele. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Levo ele para o hospital. Não adianta só, meu Deus, o que eu fiz? Não. Levo ele para o hospital. Chegando no hospital, ele é operado, ele não morre. Eu estou diante do quê? Arrependimento eficaz. O que é o arrependimento eficaz? Tu impede o resultado. Se tu desiste de prosseguir com a execução, ou tu impede o resultado, tu só responde pelos atos já praticados. Aquele caso que eu botei a arma e não atirei, ameaça. Aquele caso que eu dei o tiro e levei para o hospital, uma lesão corporal. Tu só responde pelos atos já praticados. Beleza? Não esquece. Na desistência voluntária, o agente desiste voluntariamente de prosseguir com a execução do delito. No arrependimento eficaz, tu impede o resultado. Mas tem que ser eficaz. Levei ele para o hospital e ele morreu. Não foi eficaz. Então, homicídio consumado e deu. Tem uma coisinha chamada... Oi. E se ele pediu o resultado e o cara chegou lá no hospital, ficou um mês lá, pegou uma bactéria e morreu? Se ele pegar uma bactéria e morrer, em razão do ferimento que ele levou, homicídio. Tá? Tipo, vamos supor... É que a ambulância dá muito problema. Vamos supor que a ex dele era médica e ela matou ele. Não tem nada a ver. Eu vou responder por lesão corporal. Homicídio é ela, não eu. É a mesma coisa se a ambulância bater. É porque o exemplo da ambulância dá muita divergência, que a ambulância foi socorrer a pessoa, capotou e morreu. Dá muita divergência na ambulância. Eles botam coisa assim, ó. Tu envenenou uma pessoa e aí na hora o veneno não fez efeito. Aí tu foi embora. Desculpa, tu envenenou uma pessoa. O veneno vai fazer efeito daqui a 4 horas. 2 horas depois ocorre um desmoronamento e ela morre exclusivamente por soterramento. Tu comete crime? Comete, porque tu praticou a ação, mas não chegou o quê? Resultado. O crime é tentado, ela morreu de outro motivo. A gente já vai ver o artigo 13, isso aí. Arrependimento posterior. Não cabe em todo crime. Não cabe em todo crime. Quando é que tem arrependimento posterior? Nos crimes sem violência ou grave ameaça, reparado o dano ou restituída a coisa, tudo voluntário, até o juiz receber a denúncia do Ministério Público. Teve um caso que aconteceu lá em Itajaí. Furtaram uma moto e aí ligaram lá, furtaram no mercado e ligaram lá na polícia para informar a devolução. Alô, eu queria informar a devolução de uma Honda Bis. Quem que está falando? É o ladrão. Né? Eu furtei e deixei no mesmo lugar. Cabe arrependimento posterior? Foi reparado o dano? Foi. Foi voluntário? Foi até o promotor oferecer a denúncia? Desculpa, o juiz receber a denúncia? Foi um dia depois, pessoal. Pessoal, isso aconteceu um dia depois. Ele furtou hoje, no outro dia ele devolveu.
Tu acha que o juiz já recebeu a denúncia do Ministério Público? Não. Cabe arrependimento posterior? Cabe. Como é que vai funcionar a pena? Igual da tentativa. Reduzida de 1 a 2 terços. Homicídio. A pessoa matou o outro e foi lá no dia do velório. Arrependido, chorava. Me perdoa. Cabe arrependimento posterior? Não, porque tem violência grave e ameaça. E aí, o crime impossível. Eu te pergunto. Fui matar o cara, entrei na casa dele, eu vi ele deitado na cama. Quais são as tuas últimas palavras? Ele não fala nada, eu vou lá, ele está morto. Seria uma tentativa? Peraí. Foi iniciada a execução? Foi. Não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eu só não matei ele porque ele estava morto. Seria uma tentativa. Mas olha o que diz o 17. Não se pune a tentativa. Por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta improbidade do objeto. É impossível consumar-se o crime. Tem como matar o morto? Não. O meio é ineficaz ou o objeto é impróprio? O meio é ineficaz ou o objeto é impróprio? O objeto. O meio é eficaz. A minha arma é eficaz. O objeto é impróprio. É a mesma coisa que matar alguém com uma arma de brinquedo. Matar alguém com uma arma de brinquedo é crime o quê? Impossível. Tá? Matar o morto, matar com uma arma de brinquedo é crime impossível. Tem um outro crime que é chamado crime putativo. Crime putativo. O crime putativo é o crime que só existe na cabeça do criminoso. Na minha cabeça, as pessoas têm respiração pela pele. Como é que é o nome? Pele. É cutânea. Ah, tá. Pela pele. Não. Enfim. Aí, para me matar uma pessoa, o que eu faço? Se ela tem respiração cutânea. Jogo sal. E eu pego um punhado de sal para matá-la e jogo nela. Eu fazer com sapo, né? Esse crime só existe na cabeça de quem? Do criminoso. Isso é punido? Isso é punível ou não? Não. Crime putativo. O crime só existe na cabeça de quem? Do criminoso. Isso não se pune, assim como o crime impossível. Beleza? Tranquilo? Tá. Vou contar uma história para vocês que aconteceu, né, que é para te gravar o resultado. Tinha uma namorada. Ela chegou para mim e falou assim: Renato, eu acho que a gente tem que dar um tempo. Meninas, quando a mulher pede um tempo, ela quer terminar? Meninas, o que vocês acham? Tu acha que depende? Tu já pediu um tempo? E era tempo mesmo ou tu quer terminar? Só um tempo, aí tá bom. Então, 90... Quem acha que quando é um tempo ela não quer terminar? As meninas só, acho. A maioria acha. Então, 90% acha que quando a mulher pede um tempo, ela quer terminar. Então, os homens já fiquem espertos. Se ela pedir um tempo, ela quer terminar. E quando o homem quer terminar, o que ele faz? Quando o homem quer terminar o relacionamento, o que ele faz? Ele some. Ah, eu estou preocupado. Nunca acontece nada. Não fique preocupada. Se ele não lhe atende, se ele não responde o teu WhatsApp, nem bota a barrinha azul na conversa, né, ele não quer mais. Ah, mas eu quero escutar. Mas ele não quer falar. Nós homens, a gente não gosta de falar as coisas. Tipo, tem que entender. Se eu não te respondo, eu não quero mais. Tu entende? Pronto, não tem por que discutir. Mas um homem é assim. Meninas avisadas, né? Então aí ela chegou para mim e pediu um tempo. Falei, amor, vamos parar com isso, vamos voltar, porque é mais fácil reatar um relacionamento do que buscar um outro relacionamento. Mas ela estava irreversível, ela queria terminar de qualquer jeito. Mas eu pedi para ela o último jantar. Né? Pelo menos aquela oportunidade, né, da gente tentar reatar, mas ela não sabia, mas ela aceitou. Né? Um pouco com pena, enfim. Chegou lá em casa, né, eu falei com ela, amor, vamos parar com isso, vamos voltar. Ela não, está irreversível, não queria mais voltar. Aí fui para a cozinha, né, para até finalizar o jantar, e lá eu inicialmente servi uma sopa. E aí eu tive ideia de macho, porque homem que é homem pensa assim, se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. O que eu coloquei na sopa? Veneno. Coloquei veneno na sopa. Mexi a sopa, na hora de servi-la, olhei para ela e ela tocou meu coração. E eu pensei assim, que pensamento de corno. Se ela não for minha, não tem problema. O que importa para mim é a felicidade dela. E eu nem dei sopa para ela. Eu estou diante do crime consumado, tentado, decência, voluntário, arrependimento eficaz, posterior ao crime impossível, ao crime putativo. Desistência voluntária. Porque eu desisti por vontade própria de prosseguir com a execução do meu delito. Dei a sopa, ela passou mal. Falei, meu Deus do céu, o que eu fiz com o amor da minha vida? Pego ela, levo ela para o hospital, ela é operada e ela não morre.
Arrependimento eficaz. E se ela morresse? Se ela morresse, consumado. E se eu desse a sopa e não falasse nada, a desgraçada passasse mal, ai meu Deus, o que aconteceu? Sei lá, dei pouco veneno, vaso ruim não quebra. Não morreu a desgraçada. Tentado, tá? E se no lugar do veneno eu pegasse ketchup e botasse na sopa? Por engano. Crime impossível. Eu me enganei. Exatamente. Se na minha cabeça as pessoas morrem comendo ketchup. Crime putativo. E aí acabou o nosso relacionamento. Tá? Hã? Verdade, porra. Vou mentir pra quê? Ficar mais preto? Verdade. Opa, avancei demais. Nexo causal, ou relação de causalidade. Tá? Nexo causal, relação de causalidade. O resultado que depende da existência de crime só é imputado a quem deu causa. Considera-se causa ação ou omissão, sem a qual não teria ocorrido o resultado. Professor, e aquele lance lá do cara que é mandante do crime responder como se fosse agente? O A mandou o B matar alguém, o B foi lá e matou. Assim? Isso. É homicídio, ele comete homicídio junto. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide as mesmas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. Né? Tá aí um amigo meu, a gente foi praticar um assalto. Aí, quando a gente está lá praticando assalto, ele se encantou por uma moça. E ele falou assim, eu vou dar uma estupradinha aqui rapidinho. Não tem nada a ver com isso. Só segura a arma. Aí eu fico segurando a arma lá, só olhando. Não tem nada a ver. E ele vai lá e come a menina. Eu cometo crime? Eu cometo estupro? Cometo ou não? Claro, eu segurei a arma. Eu não estou contribuindo? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide as mesmas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. Concorreu para o crime, tu comete o crime. Só o fato de eu emprestar meu carro para uma pessoa praticar um crime, eu cometo o crime junto. Claro. Forma dolosa, tu sabe, pô, tem que saber. Por quê? Roubo culposo agora. Estupro culposo, porque eu não sabia. Agora não, o que eu vou fazer? Eu vou cometer um crime, empresto o carro? Empresto, pronto. Cometi o crime com ele. Tá? Ser mandante do crime é pior. Tipo, um homicídio é qualificado. Né? Tipo assim, eu mandei o cara cometer um crime para mim, eu tenho que o quê para ele? Pagar. Mediante paga a promessa de recompensa. Tá? É pior. A pena do homicídio é 6 a 20. Do qualificado é 12 a 30. Tiro. Conduta. Ação. Resultado. A morte. O resultado, que depende da existência de crime, só é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual não teria ocorrido resultado. Tiro. Pegou no peito da pessoa, ela foi para o hospital, foi operada, não suportou, ficou 30 dias e morreu. Esse lapso temporal entre a ação e o resultado chama-se nexo causal ou relação de causalidade. Tá? Nexo causal ou relação de causalidade. Beleza? Vamos supor, que é o exemplo que eu te falei, eu dei um veneno para uma pessoa, o veneno vai fazer efeito daqui a 4 horas. 1 hora depois que eu envenenei ela, ocorreu um desmoronamento e ela morreu exclusivamente por soterramento. Eu cometo crime? Cometo, pessoal, envenenei. Eu pratiquei a ação, mas não chegou o resultado. O crime é o quê? Tentado. A superveniência de causa relativamente independente com a imputação quando por si só, produzindo resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Praticou a conduta, se o resultado não foi por causa da tua conduta, tu vai responder por tentativa. Por causa superveniente relativamente independente da conduta do agente. Tá? Vamos supor que eu conheci uma moça e a gente foi ao parque aquático. Chegou lá e disse assim, eu não sei nadar. Eu falei, não tem problema, pula que eu garanto. Ela pula e morre afogada. Eu respondo por isso? Sim. Respondo. É o parágrafo 2º do artigo 13. Tá? A babá que não alimenta a criança, o guarda-vida que não tenta salvar uma pessoa que está se afogando, todos respondem. Porque tu tem um dever de cuidado e proteção. Tá? A partir do momento que tu garante uma coisa, tu é responsável. E tu responde por isso. Homicídio culposo. Tá? Beleza. Nexo causal, agora vamos para o erro de tipo. Erro, tipicidade. Erro de tipo. Erro de tipo.
O erro de tipo ele pode ser essencial e acidental. Erro de tipo essencial e acidental. Essencial sempre exclui o dolo. Nunca exclui o dolo. Erro de tipo essencial, evitável e inevitável. Erro de tipo acidental, in objectum, sobre objeto, in persona, sobre a pessoa, aberratio ictus, erro na execução, e aberratio criminis, resultado diverso do pretendido. Cheguei na casa para furtar a televisão, fui lá, peguei a televisão e fui embora. Chegando na minha casa, eu vi que era um quadro. Eu me enganei. Cometi um erro. Cometi. Essencial ou acidental? Acidental. Qual? Objeto. Erro em objeto. Tá? O que muda? Não muda porra nenhuma. Oi? Não, se matou a pessoa acidentalmente é culposo. Agora sim, vamos supor. Teve um caso, isso é verdade, tá? Teve um caso que a menina chegou para a amiga e falou assim, amiga, teu marido está traindo. Distraindo. Aonde ele está? Ele está lá no bar. Primeiro que eu não tinha que se meter, né? Está lá no bar. Aí vai as duas juntas. Chegando lá, a mulher pega uma arma e dá um tiro. Só que ela erra o tiro e pega na amiga dela. Ela era vesga. Ela cometeu um erro. Erro essencial ou acidental? Acidental. Qual? Não, execução. Erro em persona é assim, ó. Lá em Camboriú, mandaram matar um vereador lá. Aí, quando foram lá matar, falaram, ó, o cara vai estar na varanda, né? Final da tarde, sempre está na varanda. Chegou lá e matou. Só que não era o vereador que estava lá, era o irmão dele tetraplégico. Logo, aí sim é o erro em persona, porque tu errou de pessoa. É um erro em persona, diferente do caso de matar a vesga. Porque quando a amiga foi dar um tiro no marido e pegou na outra amiga, ela executou de forma errada. Erro na execução. Exemplo, tu teve um filho, tá, e foi lá pro berçário. Depois que a criança nasce, vai pro berçário, é isso, né? Depois que tem a criança vai para uma sala que fica só criança, não é assim? Pessoal, não sei. Ou fica sempre com a mãe, o tempo todo. Tá, mas no filme fica lá onde fica um monte de criança, né? No filme fica um monte de criança. Tá tudo junto as crianças. A mãe entra. Ela tá no estado puerperal. Tá? E ela vai lá e mata o filho dela. Só que como criança... Acontece. Como criança é tudo igual quando nasce... É a cara do pai. Porra, tudo igual é a cara do pai. Mas tá bom. Como a criança é tudo igual, ela vai lá e mata um filho que não é dela. Ela cometeu o erro, não cometeu? Erro de tipo acidental. Pessoa, execução. Pessoa, porque ela não sabia qual era o filho dela. Tá? E nesse caso específico, a gente chama de infanticídio. Que é a mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto no estado puerperal. Tá? Ah, tem de tudo que é nessa vida. Tem gente que abandona filho para ocultar desonra própria, tá? Que é o crime de abandono de recém-nascido. Então, assim, ó. Fechou? Pessoa, mandaram matar o vereador em Camboriú. Execução, tiro na vesga. Resultado diverso do pretendido. Eu quero causar um dano. Tem um carro estacionado, eu quero causar um dano. Eu jogo uma pedra para quebrar o carro. Só que a janela estava aberta e pegou na cabeça do motorista. Não é crime préter-doloso. O crime préter-doloso, o resultado vai além do que tu queria. O resultado diverso do pretendido, não. Tu quer um crime, mas acaba acontecendo outro. Exatamente. O préter-doloso são dois. O resultado diverso do pretendido, tu queria dano e causa lesão corporal. Professor, quando a mãe, por exemplo, acabou de ter o filho, ela pede para a enfermeira ajudar ela a matar o filho. Nem infanticídio também, é só diretamente para... Os dois. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide as mesmas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. Ela é autora do infanticídio e a enfermeira é coautora ou partícipe do crime. Tá? Pessoal, erro de tipo essencial. Erro de tipo essencial. Souberam de uma história de um pessoal aqui, acho que foi da Barra da Lagoa, da Barra, que foram caçar lá no Pará. Souberam dessa história? Que eles mataram lá, um matou o outro? Eles foram caçar lá numa reserva que não podia. Aí assim, ó, eles foram caçar e pescar. Um deles não gostava de caçar.
Aí saiu só os outros para caçar de madrugada. Aí o cara teve aquela baita ideia. Vou dar um susto na galera. Tá? Aí o resultado é esperado. Demeteram bala no cara. Tá? Porque acharam que era um animal, mataram ele. Todo mundo preso. Tá? Esse é o tipo de erro essencial. Erro essencial. No caso, era evitável. Ou inevitável. Depende muito do entendimento. Vamos supor que não tinha que fazer. Era evitável, dava para evitar. Vamos supor. Vai excluir o dolo. Mas ele vai responder por crime culposo. Ah, o pai que está dentro de casa e o filho leva o carro dele de madrugada, ele acorda e vê o filho com a chave de roda, mas no vulto ele acha que é um ladrão com uma arma, ele mata o filho. Erro de tipo essencial, inevitável. Tá? O exemplo geralmente é o caçador, tá? O cara está caçando, passa um animal, ele dá um tiro. Quando ele vai lá perto não era animal, era outro caçador. Erro de tipo essencial, evitável. Exclui o dolo, mas a gente vai responder por crime culposo. Um urso pula em cima de ti, aí tu dá um tiro. Quando viu, não era um urso, era um outro caçador vestido de urso. Aí era inevitável. Fala. Se o local é próprio para tirar, eu entenderia inevitável. O local não é próprio para tirar, eu entenderia como evitável. Podia ter evitado. Tá? Fala. Pessoal, tu pode atirar no meio de um sítio, assim? Tu tem registro de arma, tu pode dar tiro no sítio? Tem registro? Tu tem a tua arma toda legalizada. Tem porte, registro não interessa. Pode ou não? No meio do nada. Pode, porque crime é disparo de arma de fogo, é de disparar arma de fogo em local habitado. Se não tiver ninguém, não é não tem ninguém. É ser habitado. Tipo aqui no centro de Florianópolis, sei lá, domingo à noite não deve ter ninguém nessa porra. Tem ninguém, tipo 3 horas da manhã num domingo, não tem ninguém na rua. Aqui no centro, na Felipe Schmitz, pronto. Eu tirei os mendigos tudo. 3 horas da manhã de domingo, não tem ninguém na Felipe Schmitz. Eu dei um tiro, é crime? É, porque é um local habitado. Mesmo não tendo ninguém, pessoas habitam ali. Tá? Beleza. Se tu estiver praticando um tiro lá num clube de tiro, eu entendo, pegando alguém, vamos supor, eu entendo como um erro de tipo essencial, inevitável. Por nada. Eu entendo que responde por nada. Tipo assim, eu estou atirando lá, tiro alvo, de repente um cara vai lá trocar o papel que não era para o funcionário, vai lá mexer que não era para mexer. E não me viu. Inevitável, o que eu ia fazer? A mesma coisa se o cara está fazendo dentro da casa dele, do terreno dele, atirando dentro do terreno. Não pode, não pode. Porque o local é habitado. Pessoal, é no meio do nada. Tu tem um sítio. Eu estou dizendo um sítio, assim, um sítio dele. Todo teu. Eu entendo como evitável. Diferente de um clube de tiro. Clube de tiro eu entendo que é inevitável. Não tinha como evitar. Então, assim, ó, só lembra disso aqui, ó. O erro de tipo essencial sempre exclui o dolo, mas o agente pode responder por crime culposo. O erro de tipo acidental nunca exclui o dolo. Beleza? Vamos fazer umas questõezinhas? 10 minutinhos aí para vocês fazerem 10 questões. Primeira. Da janela do seu apartamento do 10º andar de edifício de classe média alta A, percebe o garoto riscando a lataria do seu novo automóvel, estacionado na calçada fronteira. Irritado, apanha um revólver devidamente legalizado e dispara um tiro na direção do garoto. Não tem efetivamente a intenção de matar ou mesmo de ferir o menino, mas em sua exaltidão, qualquer desses resultados é indiferente. Atingindo na cabeça, o garoto morre. Em nossa legislação penal, a hipótese configura? Dolo eventual. Qualquer dos resultados é indiferente. Foda-se. Dolo eventual. De acordo com o Código Penal, não comete crime quem age no exercício regular de um direito. Letra C. 3. Mário tinha um revólver eficientemente municiado com 6 projéteis. Com a intenção de matar, efetuou com esta arma 2 disparos contra Tércios, sem acertá-lo. Podia prosseguir atirando, mas por vontade própria não prosseguiu no seu intento. No exemplo ocorreu? Desistência voluntária. A. Imputável inicia atos de execução de um crime. Antes de ocorrer o resultado, deixa de praticar os demais atos para atingir a consumação. A consumação não acontece. A hipótese configura? Desistência voluntária. 5. A alternativa correta de acordo com o direito penal. Qual é que está certo? Letra E.
O crime é culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e imperícia. A C, crime consumado quando assume o risco? Não, quando ele assume o risco, é o quê? Dolo eventual. 6. Assinar a alternativa correta em relação à legítima defesa. A, exige o uso dos meios moderados? Certo. Não admite o uso para a defesa do terceiro? Admite. Pode ser usado como forma de repulsa a ato sofrido no passado? Quando eu era moleque no colégio, fui vítima de bullying. Posso pegar o cara agora? Não, né? Já passou. 7. Em matéria de direito penal, ocorre o crime doloso quando? A 6 é A. A 7. Em matéria de direito penal, o crime é doloso quando? O agente assume o risco de produzir o ato. Letra E. 8. É correto afirmar a punibilidade é requisito do crime? Não. Típico antijurídico e culpável, não punibilidade. Sob aspecto crime, é um fato atípico e antijurídico? Não, é típico. Letra correta? B. Não basta que o fato seja típico para que exista crime. Ele é preciso ser contrário ao direito, ou seja, antijurídico, certo? Pressupostos de crime são circunstâncias jurídicas anteriores à execução do fato, positiva ou negativa, cuja existência ou inexistência é condicionada à configuração do título deletivo que se trata. 9. Alfa está sendo assaltado. Ao defender-se, fere um terceiro que estava passando pelo local na hora dos fatos. Pode-se afirmar que sua defesa será reconhecida? Legítima defesa. Letra D. Só legítima defesa. Durante uma caçada, o agente confunde outro caçador com o animal e dispara a arma contra ele, matando. A hipótese configura erro de tipo essencial. Não tem? Então fica erro de tipo. Letra B. Professor, como que na terminação da número 8 mesmo, a punibilidade é requisito do crime, não é? Não. Culpabilidade, fato típico, não. Punibilidade, não. Típico, antijurídico e culpável. Não punibilidade. Tá? Então, beleza. Então, vamos fazer um intervalinho.